Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois é pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulos 26, 27 e 28. Vamos iniciar então a nossa leitura? Jeremias, capítulo 26. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a seguinte palavra da parte do Senhor. Assim diz Yahvé: coloca-te no pátio do templo do Senhor e diz a todo o povo das cidades de Judá que venha adorar na casa de Yahvé todas as palavras que te ordeno que lhes fales. Não omitas, pois, uma só palavra. Pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, para que eu desista da desgraça que estou a ponto de enviar-lhes por causa de toda a malignidade que eles vêm praticando. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor: se não me obedecerdes para andardes na minha Torá, lei, que estabeleci diante de vós, e para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, os quais vos tenho enviado, embora não lhes tenhais dado ouvidos. Então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias anunciar essas palavras no templo de Yahvé. Quando Jeremias terminou de pregar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que comunicasse ao povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o agarraram e o ameaçaram, esbravejando: agora certamente morrerás, porque profetizaste em o nome de Yahvé, dizendo que esta casa será como Siló, e esta cidade ficará deserta e desabitada? E todo o povo se ajuntou em torno de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram ao palácio real até a casa de Yahvé e se assentaram para julgar. A entrada da chamada Porta Nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas reivindicaram diante dos líderes e de todo o povo ali reunido: este homem deve ser condenado sumariamente à morte, porque profetizou contra a cidade, como escutastes com vossos próprios ouvidos. Então Jeremias se defendeu perante todos os chefes e a todo o povo aglomerado: eis que Yahvé mandou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade, por meio de toda palavra que ouvistes da minha boca. Agora, pois, endireitai os vossos caminhos tortos e as vossas ações malignas, e dai atenção à voz do Senhor, vosso Deus, e Yahvé se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Entretanto, eu estou nas vossas mãos. Fazei a mim o que vos parecer bom e justo. Estais, porém, plenamente certos de que, se me matardes, poreis sobre vós mesmos a culpa pelo sangue inocente que ides derramar. Pois, na verdade, o Senhor me enviou a vós para anunciar-vos todas essas palavras. Então os líderes de todo o povo solicitaram aos sacerdotes e aos profetas: ora, este homem não deve ser sentenciado à morte, porquanto ele nos falou, de fato, em o nome de Yahvé nosso Deus. Também alguns dos anciãos, os líderes da terra, se levantaram e testemunharam diante de toda a assembleia do povo.
Miqueias, da cidade de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e assim pregou a todo o povo de Judá: Eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso: Sião será arada por completo, como se fosse apenas um campo ruim para o plantio. Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo se transformará num monte coberto de mato bravo. Porventura, Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não amou reverentemente a Yahvé e não buscou a sua misericórdia? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Ora, estamos passando por situação semelhante e a ponto de provocar uma terrível calamidade sobre nós. Outro profeta que pregou em o nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Aiarim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas advertências anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todo o seu exército e todos os seus oficiais souberam dessa notícia, o rei procurou rapidamente exterminá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Aquibor, e com ele homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois, sem piedade, atiraram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, defendeu Jeremias, de forma que ele foi entregue nas mãos dos homens do povo para ser morto. Jeremias capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias nestes termos: Assim me disse Yahvé: faz para ti um jugo com cordas e pedaços de madeira e coloca-o sobre o pescoço. Depois envia outros com mensagens aos reis de Edom, de Moabe, dos Amonitas, de Tiro e de Sidom, por meio dos mensageiros que vêm a Jerusalém encontrar-se com Zedequias, rei de Judá. Tu lhes ordenarás que transmitam aos seus senhores esta notícia: Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel: Eu fiz a terra, os seres humanos e todos os animais que nela estão, por intermédio do meu magnífico poder e através do meu braço estendido, e dou-a a quem eu entender que a devo dar. Sendo assim, agora, pois, eu mesmo entrego todas estas nações nas mãos do meu serviçal Nabucodonosor, rei da Babilônia. Dou-lhe até mesmo os animais selvagens, para que o sirvam. Eis que todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, contudo, alguma nação ou reino recusar-se à total submissão a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem dispor o pescoço ao seu jugo em sinal de plena sujeição, eu castigarei aquela nação com a guerra devastadora, a fome e a peste, assevera o Senhor, e por meio deste rei eu a destruirei completamente. Portanto, não deis ouvidos aos vossos profetas, adivinhadores, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros de todas as espécies.
que venham aconselhar-vos, dizendo: não vos sujeiteis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizaram uma advertência falsa, para vos lançar para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e sejais deste modo totalmente destruídos. Mas a nação que puser o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e se sujeitar a ele, eu a deixarei na sua terra, para cultivá-la e ali habitar em paz, afirme Yahvé. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, recomendando-lhe: colocai o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e sujeitai-vos a ele e ao seu povo, para que vivais. Porque tu e o teu povo morrerias pela espada, pela fome, pela peste, como Yahvé preveniu em relação à nação que não se submeter plenamente ao rei da Babilônia. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos influenciam, afirmando: não vos sujeitareis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras. Porquanto eu não os enviei, alerta Yahvé, eles pregam falsidades em meu nome, para que eu vos expulse e destrua, vós e os profetas que vos persuadem. Então farei aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos pregam dizendo: os utensílios do templo de Yahvé logo retornarão da Babilônia. Eles vos pregam mentiras. Não lhes deem atenção, submetei-vos sim ao rei da Babilônia e vivei, porque esta cidade se tornaria em ruínas. Se, porém, eles são profetas e com eles está a palavra do Senhor, intercedam agora mesmo ao Eterno Todo-Poderoso, para que os utensílios que ficaram na casa de Yahvé, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia, pois assim assevera Yahvé dos exércitos acerca das colunas do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Jeconias, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim afirma o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, sobre os utensílios que restam na casa de Yahvé, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu decidir buscá-los, declara Yahvé. Então os trarei de volta e os restabelecerei nestas terras. Jeremias capítulo 28. No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, falou-me nas dependências da casa de Yahvé, diante dos sacerdotes e de todo o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar e levou-o para a Babilônia. De igual modo, Jeconias, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia, trarei de volta a este exato lugar, diz o Senhor,
pois acabarei com o poder do rei da Babilônia. Contudo, o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e diante de todo o povo que estava no templo de Yahvé. Disse, pois, o profeta Jeremias: Amém, assim seja, que assim faça o Senhor, que Yahvé cumpra as palavras que profetizaste e traga de volta para este lugar os utensílios do templo do Senhor, assim como todos os exilados da Babilônia. Entretanto, ouve agora esta palavra que falo a ti e a todo o povo que nos observa. Os profetas que vieram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, pregaram contra muitas nações e contra grandes reinos acerca de guerra, desgraça, fome e peste. Mas o profeta que pregar a paz será reconhecido como verdadeiramente mandado por Yahvé, quando se cumprir a sua palavra. Então o profeta Ananias tomou o jugo que estava no meu pescoço e o quebrou em pedaços. E Ananias ainda esbravejou diante de todo o povo. Assim diz Yahvé: é, pois, desta mesma maneira que quebrarei o poder e o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a sua palavra a Jeremias nestes termos: Vai e fala a Ananias, assim diz Yahvé: Quebraste tu um jugo de madeira, mas em vez dele eu prepararei um jugo de ferro, porquanto assim afirma o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel: Eis que coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para que se sujeitem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se submeterão a ele, e entreguei-lhe até os animais selvagens dessas terras. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Escuta, Ananias, Yahvé não te enviou, mas assim mesmo tu persuadiste toda esta nação a acreditar em uma pregação mentirosa. Por isso, assim afirma o Senhor: eis que vou exterminá-lo da face da terra. Ainda neste ano morrerás, porquanto pregou rebelião contra Yahvé. E de fato, o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Jeremias, capítulos 29, 30 e 31. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor continue nos abençoando. Um abraço.